Bem, eu vou explicar para ti de uma forma bem detalhada por que as empresas despedem pessoas. Qual é o movimento que as empresas fazem para despedirem pessoas? Primeiro, toda empresa é constituída, ela nasce, tem a fase de nascimento, de crescimento. Nesta fase, as empresas contratam profissionais simples, pessoas simples, que não têm muita qualificação. E nessa fase, o que elas fazem? Porque elas vão treinar essas pessoas, vão qualificar essas pessoas. Enquanto estas pessoas desenvolvem, a empresa desenvolve, estas pessoas também vão desenvolver enquanto profissionais. Então, as pessoas que são contratadas têm muito mais chances de desenvolvimento, ou seja, têm muito mais benefícios na fase inicial em relação às outras fases. Depois dela crescer, vai para a fase do desenvolvimento. Na fase do desenvolvimento, o que ela faz é contratar profissionais de mercado que já têm uma experiência em uma determinada área para ocuparem funções chaves dentro da empresa, como um diretor de tecnologia, diretor de vendas, diretor comercial, um diretor de marketing, um diretor financeiro. Então, vai contratando pessoas que têm especialização na área para ocuparem estes cargos. Neste nível, elas não treinam mais. Pressupõe-se que o profissional de mercado já tem o conhecimento, já tem capacidade de análise e capacidade de tomada de decisão. Agora, ao contratar profissionais de mercado, ela também, nessa fase de desenvolvimento, contrata muita função delegável, ou seja, muita função delegável é que, ao contratares um diretor financeiro, é claro que ele vai ter a necessidade de ter um assistente e depois vai ter a necessidade de ter um estafeta para fazer a tramitação de documentos, dependentemente da estrutura da empresa. E quando você contrata 4, 5, 6, 7 profissionais para ocuparem departamentos chaves na empresa, automaticamente você acaba por contratar 20 a 30 funções delegáveis, pessoas para ocuparem estas funções delegáveis. Por que são funções delegáveis? Porque facilmente são substituíveis estas pessoas. Então, depois da empresa, na fase de desenvolvimento, ter a equipe constituída, o time formado, o passo a seguir ela começa a arrebentar. Arrebentar, ela domina o mercado, começa a vender, tem muita receita, os profissionais ficam felizes, todo mundo ganha muito dinheiro na fase de crescimento, ela é a única a dominar o terreno. Depois o que acontece? Ela vem na fase do abalo, ela sofre um abalo. Por quê? Por causa do movimento do mercado. Talvez surgiu um novo concorrente que está a apresentar um preço diferente, ou mesmo houve alteração interna na empresa do preço que os clientes não estão a comprar muito bem, houve uma inflação, ou seja, são fatores externos à empresa e que causam este abalo. Quando estão na fase do abalo, o que acontece? Vem a fase do reajuste. Nessa fase do reajuste, a empresa avalia a situação que ocorreu e começa a redefinir as estratégias. Redefinindo as estratégias, vão num segundo nível, que é na fase do corte. Porque nesta fase, ao definir as estratégias, ela consegue avaliar quais são as funções que vão ser chaves para essa nova estratégia e quais são as que não serão. E elas começam por cortar primeiro as funções delegáveis, que são os assistentes, os estafetas, todo mundo de base começa a cortar nessa primeira fase. Depois dela alinhar, se ver que mesmo com estes cortes ainda não está ok, por que a empresa corta? Ela corta porque quer ter ainda mais poder financeiro, reduzir custos, conter ali o orçamento, o dinheiro em mão, para permitir alinhar na nova estratégia. Se cortando as pessoas de base não deu certo, o que ela vai fazer agora? Vai cortar profissionais top, que é activity. Vai começar a cortar os chefes de departamento para poder novamente alinhar. Depois dela cortar, vem na fase da adaptação, ou seja, a fase da maturação. Ela já tem tudo alinhado. A próxima fase agora é avaliar se a estratégia vai dar certo. Então elas vão amadurecendo a ideia. Tão logo ficar ok, firmam nesse caminho com todo o vapor e a todo o gás e a empresa renasce, não é? Depois começa a fazer o ciclo novamente. Nasce, desenvolve, arrebenta, sofre o abalo, reajusta, começa a cortar e novamente na fase de maturação. Então, você como profissional, você tem que compreender que as empresas passam por esse ciclo e tarde ou cedo, dependentemente da função que você ocupa, você vai ser cortado. Agora, o que é que você tem que fazer? Você tem que desenvolver habilidade de mercado para que essa situação não te apanhe nos calcanhares, não te apanhe na sardinha. O que é que você tem que fazer? Você tem que desenvolver a habilidade que é chave em uma determinada empresa, não habilidades delegáveis, funções.
Se você na empresa que atuas, atualmente trabalhas como diretor financeiro ou contador, no caso, ou mesmo diretor de marketing, independentemente da função, você está a aprender a executar uma determinada ação sobre um produto. O que você tem que aprender agora é conquistar clientes sobre vendas e negociação para que quando você for despedido, conseguires exercer a mesma função que exercias lá, só fora daquela empresa, pode até ser na tua casa, mas atrelado à habilidade de trazer clientes para a tua empresa. Isso funciona para qualquer setor, para qualquer função ou profissão que você desenvolver. E isto, desta forma, você será um profissional que não é dispensável. As empresas vão lutar para ter-te. Um segredo: enquanto estiveres na empresa que você está a trabalhar, começa a dar resultados, os teus resultados apresenta para pessoas que são empresários ou para pessoas que estão em determinados cargos em diferentes empresas, para que elas venham, observem o resultado que você tem e realmente já tenham uma prova da tua consistência, da tua seriedade, da tua entrega, para que quando você chegar numa situação do gênero, eles não olhem duas, três vezes ao avaliar se realmente você sabe ou não fazer. Então, meu caro, agora ficaste percebendo por que as empresas cortam. Previna-se para que não, quando chegar a sua vez, você já saiba o que fazer.